Deus, declaro aberta a sessão e solicito à comissão de plenário leitura da ata da sessão anterior. Ata da 31ª Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 6 dias do mês de setembro do ano 2022, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, no exercício da presidência, reunidos os senhores conselheiros: conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Sérgio Carlos Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo doutor procurador Ricardo Schneider Rodrigues. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, o senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante agradeceu toda a equipe da Escola de Contas, como também a equipe do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que muito contribuiu para a realização do 13º Encontro Nacional dos Técnicos de Educação Profissional das Escolas de Contas, EduContas. O excelentíssimo senhor presidente, em exercício, parabenizou o presidente da Escola de Contas, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, pelo brilhante evento. Associar aos votos o senhor conselheiro substituto Sérgio Carlos Maciel, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito e o doutor procurador do Ministério Público de Contas. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso. Passou-se para a ordem do dia. Relator, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 5916-2007, Auditoria, Prestação de Contas de Gestão, Exercício 2006, Prefeitura Municipal de Igacim. O senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante levantou uma questão preliminar, sendo acatada por todo o pleno. Todo o pronunciamento transcrito na íntegra. Vencedor, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Relatora, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 4922-2022, representação, aprovada acordo 111. Relator, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 16518-2018, recurso de reconsideração, aprovado acordo 112. TC 6459-2014, retirado de pauta. Não havendo mais processo a relatar, na hora das explicações pessoais, o excelentíssimo senhor presidente convidou todos os conselheiros, servidores e diretores para o evento de comemoração dos 30 anos da ATRICOM, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, que realizará na próxima sexta-feira, dia 9 de setembro do corrente ano, no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Ao tempo que facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-se para o próximo horário regimental. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação, conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Presidente. Conselheiro Roberto. De acordo, senhor presidente. Aprovado. A comissão do plenário tem alguma proposta de resolução? Nada, tudo... Tá ok. Então, fica facultada a palavra à senhora conselheira, senhores conselheiros e o doutor Ricardo, representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu gostaria de levantar, antes aqui, uma questão. Eu trouxe um processo para relatar, mas eu estou ainda aqui refletindo sobre ele com relação ao arquivamento ou não, monocraticamente. Então, é um contrato, é um processo, uma prestação de contas de 2005, e nós temos aquela resolução, mas ele se encontrava em situação de poder trazer o voto da forma que ele se encontrava. Mas eu realmente ainda estou na dúvida se eu arquivaria ele monocraticamente ou se traria para a votação. Eu gostaria de submeter isso, senhor presidente, ao entendimento, uma vez que todos os senhores já têm acesso a esse meu voto, que eu já fiz, já socializei a todos. Eu precisava saber qual era o entendimento do pleno nesse sentido, senhor presidente. Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Presidente, eu também estou trazendo 4 processos de prestação de contas, tem processo aqui de 20 anos, né? E em que eu estou aproveitando os atos processuais também, os atos praticados pelas diretorias. Você concorda com a... Concordo. Alberto. Doutor Ricardo, quer fazer? Em relação a essa normativa, ela estabelece alguns requisitos, né, com relação a isso. Não apenas a questão do prazo, né? Quando se trata de contas de governo, né, no caso prefeito, governador, o arquivamento após 5 anos, ele depende de uma análise da questão da instrução. Então, se o processo ele já foi instruído e ele já estiver pronto para receber parecer prévio,
nos termos do artigo 1º da resolução, ele pode ser trazido, né, ao colegiado para essa finalidade. Caso, né, entenda-se que ele não tenha instrução, e isso aí dependeria de atos, né, de instrução, aí ele se enquadraria no artigo 1º e poderia haver monocraticamente o arquivamento. Percebam que, na verdade, o tribunal não deveria fazer um juízo, e pelos termos da resolução não faz um juízo de julgamento, nem de aprovação com ressalva, ele apenas arquiva, né? Se for trazido ao plenário, seria uma extinção sem mérito, que seria dentro daquela linha. Então, esse no artigo 1º. O artigo 2º da resolução, ele trata das contas de gestão. Então, é o julgamento, né? Aquela situação de julgamento. Ele também estabelece essa questão dos 5 anos e estabelece também essa possibilidade de ser feita a análise pelas diretorias. Então, nesse caso, senhor presidente, eu apenas me manifesto nessa perspectiva de avaliar se haveria ou não a conclusão da instrução, né? Caso a instrução seja necessária, nos termos da resolução, já tendo ultrapassado os 5 anos, né? Foi o marco que o tribunal adotou, aí seria um caso de arquivamento, mesmo do processo, mas não daquela situação de aprovar com ressalvas, né? Isso que gostaria de assentar. Esse é o parecer, senhor presidente. Então, eu acho que ficou bem explicado. O conselheiro Fernando. Conselheiro Anselmo chegou. Conselheiro Fernando. Na verdade, isso aí, como não foi fundado contraditório aqui, eu acho que fica prejudicado. Seria, então, um caso de arquivamento, né? Vossa Excelência quer propor no pleno? Propõe. Quer propor? Pode relatar ele. Bom, eu estou começando a entender que, como carecia de instrução do contraditório e não fora feito, não fora feito porque muito tempo, então isso aqui não caberia em julgamento, caberia então o arquivamento. Sim, não é isso, conselheiro? Portanto, É isso que o doutor Ricardo falou. Neste caso, eu retiro o processo de pauta e tomaria as providências conforme determina a resolução. Muito obrigado, senhor presidente. Nesse caso, eu fico sem processo a relatar, porque só teria trazido esse. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros do Ministério Público, oficiei junto à Corte de Contas. Excelência, eu estou trazendo 2 processos de devolução de vista. O relator originário é o conselheiro Sérgio e, na verdade, tem pautados 5 processos, mas 3 foram pautados indevidamente, acredito até porque foram pedidos vista juntos e a minha assessoria acabou pautando todos de uma vez, mas na verdade eu vou devolver apenas os processos 651 de 2017 e 789 de 2017. Excelência, eu peço licença só para explicar a questão do meu posicionamento no seguinte sentido. Nesses 2 processos, inclusive, são da mesma gestora. Ela foi sancionada por descumprimento da resolução do SICAP. Foi, inclusive, comunicada da decisão e atravessou o recurso. O conselheiro originário, ele entendeu que, desde a primeira citação daquela anterior aplicação da sanção, a citação teria sido viciada. E, em função disso, o prazo quinquenal estaria aí totalmente exaurido, não haveria possibilidade de se restaurar o procedimento. Eu me sentia, eu trago o voto no sentido de entender e a motivo do entendimento do conselheiro de ofício foi que, no regimento, haveria a necessidade de citação em mãos próprias. Eu tenho um entendimento diferente, porque essa questão da citação de mãos próprias é o regimento interno que traz. Na nossa lei orgânica, não trata disso, a não ser que queremos interpretar o inciso 1º do artigo... A lei
se não me fala a memória, do artigo 25. Mas a citação que foi feita aqui, ela foi feita com base no inciso 2º, que é aquela citação pelo correio, com aviso de recebimento. E não exige a citação em mãos próprias. Então, eu entendendo com devida vênia, diferente do conselheiro, que a citação ela foi correta, não há vício, e, por conseguinte, todo o processo correu dentro do prazo aí normatizado, não haveria motivo para que nós anulássemos a sanção aplicada. Então, nesse caso, apesar de conhecer do recurso, eu não daria provimento em função de todas as medidas apropriadas terem sido tomadas, inclusive a tempo, pelo tribunal, mantendo-se a decisão de sancionamento aplicado. E, em função disso, são os meus votos divergentes nesses dois processos trazidos pelo conselheiro Sérgio. Ainda mais, excelência, assim, são situações que, da mesma gestora, a gente identifica, por exemplo, as citações ambas, a preliminar de aplicação de sanção e a posterior da aplicação da sanção, todas as duas foram dirigidas para o endereço da gestora, tanto no processo como no outro. Mesmo assim, não tendo sido ela quem assinou o AR, mas está caracterizada a situação normal, porque lá no artigo 25, 2, inciso 2º, não há essa necessidade de citação em mãos próprias. Essa figura foi criada no regimento interno. E aqui não haveria, na verdade, algo que pudesse, ao meu sentir, estar aí de forma a explicar, a desenvolver, ou a melhor fazer o procedimento conforme o artigo 25, inciso 2º. Talvez aqui aplicar-se o inciso 1º, que é aquela citação mediante ciência do responsável ou interessado na forma estabelecida no regimento interno, que seria aquelas situações feitas pelos oficiais, o nosso oficial instrutivo, inclusive isso em figura regimental nesse sentido. Mas não seria o caso, porque a citação ela foi pelo correio, mediante cartas registradas com aviso de recebimento, não havendo a exigência que fossem mãos próprias. É nesse sentido, senhor presidente. Eu agradeço. Quer fazer uma colocação? Senhor presidente, o regimento interno é o ato normativo que regulamenta essa citação. Então, eu penso que é o documento válido para se verificar a aderência, né, do ato de citação as questões de legalidade, né, de regularidade disso aí. Então, foi verificado, de fato, um vício, né, nessa citação, em razão de que não foi realizado de acordo com as disposições do regimento interno, da nossa resolução. Em razão disso, eu adotei aqui uma tese, inclusive, do Ministério Público de Contas, de que quando não é observada essa citação na forma regimental, em razão desse vício, os atos processuais até então praticados no processo, eles são considerados nulos. Em razão disso, em decorrência disso, como consequência, aquele acórdão proferido nos autos, ele foi, no nosso entendimento, foi declarado nulo e, portanto, verificando o fato gerador do ato ou da omissão do gestor em encaminhar essas informações ao Tribunal de Contas, o que gerou a multa, ele remonta ao prazo de mais de 5 anos, se eu não me engano, nesses processos. Então, e aí a gente reconhece a incidência da prescrição, da pretensão punitiva do tribunal. Em razão disso, eu entendo que não há o que se
alterar na minha proposição de voto, senhor presidente. Ok. Quer falar? Doutor Ricardo. Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, de fato, esse aspecto é um aspecto já analisado pelo Ministério Público em alguns casos, né? A lei orgânica, ela estabelece a citação pelo correio mediante carta registrada com aviso de recebimento. E o regimento, ele foi alterado justamente para assegurar uma maior garantia em relação ao demandado, em relação ao agente público. A gente observa que no processo judicial, se a gente puder fazer um paralelo, a citação ela deve ocorrer pelo oficial de justiça, né, diretamente, pode ser feito por meio eletrônico, quando há esse cadastro, e pelos correios, também ela é admitida, já no Código atual, quando ele é feito no endereço da pessoa. Mas, anteriormente, o Código não trazia essa disposição, e não era aceito esse envio, né, da correspondência. Então, houve uma nova normatização do Código de Processo para que essa citação ela pudesse ser realizada dessa maneira. Eu vejo que aqui a gente tem uma norma que, na verdade, ela reforça a disciplina que a lei orgânica já estabelecia no sentido da necessidade do aviso do recebimento, que é algo que me parece até razoável. Na medida em que se exige o aviso de recebimento, né, supõe-se que ele seja recebido pela pessoa, ou que se tenha, né, a segurança de que ele tenha sido recebido pela pessoa. Com a alteração do regimento pela resolução número 8 de 2018, me parece que a Corte, de forma expressa, mudou e atenuou esse regime, estabelecendo que o envio para o endereço ele é aceito desde que seja o endereço fornecido pela empresa dos Correios, né, juntado nos autos do documento comprobatório da entrega no endereço destinatório fornecido pelos Correios ou empresa que vier a substituir. Então, eu penso que há dois regimes. Um anterior à Resolução Normativa número 8 de 2018, que exigia a entrega em mãos próprias, então deveria haver essa segurança, né, esse reconhecimento, é a manifestação lá, nossa, no Ministério Público, e um regime posterior que atenua isso, permitindo que seja feita a entrega na residência, desde que comprovada que aquela é a residência. E aí vem aquele debate, né, que seja o cadastro aqui do SICAP, seja o endereço constante no cadastro da Receita Federal, e naqueles casos em que ela retornar sem qualquer recebimento, que aí é diferente, né, quando ela volta por inteiro, aí a gente poderia avaliar a possibilidade da citação predital. Mas antes deveria buscar outros endereços, né, que estejam, porventura, cadastrados em algum órgão público. Então, em resumo, né, nesse caso, o Ministério Público entende, isso não está no parecer do Ministério Público, que é um fato novo, é uma nova questão que surgiu no processo, e aí vem aquele outro debate, mas enfim. Mas quanto ao ponto específico da citação, o Ministério Público de Contas se pronuncia no sentido da nulidade das citações ocorridas anteriormente à Resolução número 8 de 2018, em que elas não tenham a comprovação de que o recebimento tenha sido feito pelo próprio interessado. Após a Resolução número 8 de 2018, o Ministério Público de Contas entende que deve haver a comprovação nos autos de que aquele endereço é o endereço do interessado e que ele foi recebido, portanto, por alguém que lá estava. Aí seria possível a citação dessa maneira, senhor presidente, é o parecer. Ok. Em voto, conselheiro Fernando, como vota? Acompanho o relator originário, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, também acompanho o relator originário. Conselheiro Alberto. Também, senhor presidente, com o relator originário. Então, é vencido o conselheiro Anselmo e os processos retornam para serem para o relator originário. Com aprovação. Está consignado e vão ser repautados os processos 79 e 73 de 2015, o 13741 de 2016 e o 3794 de 2017. Excelência, sendo assim, minha pauta está esgotada. Ok, pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, doutor Ricardo. Senhor presidente, eu tenho para relatar inicialmente, são 4 processos de prestação de contas, também processos muito semelhantes ao do conselheiro Fernando, foi retirado de pauta. Nesses casos específicos, senhor presidente, nós temos, em todos eles, houve a elaboração de relatório da Diretoria de Fiscalização, tá?
relatório, portanto, de auditoria governamental. Em um deles, esse relatório foi complementado pelo relatório ou parecer do Gabinete dos Auditores. Todos os processos não houve manifestação pela irregularidade das contas, tá? De modo que seria desnecessário, a partir deles, a gente determinar a citação do gestor. Todavia, em razão de uma análise do gabinete, nós encontramos outros pontos de inconsistência que demandariam a citação para fins de considerá-los como elementos suficientes a ensejar reprovação de contas, tá? De modo que, a rigor, interpretando de forma estrita o artigo 1º da resolução normativa de número 013/2022, eles deveriam todos ser arquivados, com exceção talvez de um processo. Porém, nós estamos dando uma interpretação mais ampla, com a finalidade de aproveitar os atos processuais que foram praticados até então e simplesmente não descartá-los, como, por exemplo, os relatórios de auditoria elaborados pela Diretoria de Fiscalização, o relatório do Ministério Público de Contas, os pareceres do Ministério Público de Contas. Então, com base no critério de oportunidade, de aproveitamento dos atos processuais, nós estamos trazendo para relatar, mas gostaria de colocar a apreciação desse colegiado, caso venha entender pela necessidade de se realizar a instrução, de nova citação do gestor, eu posso determinar o arquivamento desses feitos. Ricardo, quer fazer alguma coisa? Senhor conselheiro, quais seriam os processos? Eu acredito que o senhor não chegou a mencionar o número só para eu poder acompanhar, porque a pauta acho que tem vários, né, Vossa Excelência? O processo 2823/2003 é prestação de contas do município de Rio Largo, possuindo como gestora a senhora Maria Elisa Alves da Silva. Exercício financeiro de 2002, portanto, prestação de contas de 20 anos, senhor presidente. O segundo processo é o processo TC 2438/2003, que possui como unidade interessada a Prefeitura Municipal de Satuba e gestor o senhor Adalberon de Moraes Barros, também exercício 2002. Processo TC 6501/2004, exercício financeiro 2003, unidade gestora Prefeitura Municipal de São Sebastião, possuindo como interessado o senhor Manuel Sertório Queiroz Ferro, prestações de contas de governo também. E, por fim, o processo TC 2370/2011, da Prefeitura Municipal de Murici, possuindo como gestor o senhor Remi Vasconcelos Calheiros Filho, prestação de contas do exercício de 2010. Ok. Senhor presidente, senhor conselheiro, relator, senhores conselheiros, então, no que se refere aos processos TC 2823 de 2003, 2438 de 2003 e 6501 de 2004, o Ministério Público de Contas não se manifestou ao argumento de que o processo seria anterior a 2010, né? E nesse instante eu reitero aqui, ressalvando o entendimento pessoal, a manifestação do colega, muito embora as questões trazidas pelo conselheiro Rodrigo, eu também partilho do mesmo entendimento. E quanto ao último processo, que seria o processo 2370, 2011, houve a manifestação do Ministério Público de Contas no sentido da regularidade com ressalva, então eu acredito que ele se enquadraria no teor do artigo 1º caput da resolução, na medida em que, como houve o parecer de mérito, já haveria condições para o pronunciamento da Corte. Então, esta é a manifestação, senhor presidente, em relação ao 2370/2011, reiterando a manifestação dos autos no sentido da regularidade com ressalva. É o parecer. Segundo aqui o normativo, após essa resolução, os processos eles foram encaminhados ao órgão ministerial após... Eles foram encaminhados, Excelência. No entanto, o colega entendeu que, como eles eram anteriores a 2010,
não haveria necessidade de manifestação de mérito. Tá, E mas- o outro processo, houve a manifestação no último. Foram encaminhados após a publicação desta resolução. Não. 3. Todas Não. as manifestações, elas São são anteriores. anteriores a essa resolução que é recente, né? É agora Isso, é de 25 de agosto. Isso, de 25 de agosto de 2002. Não Todas foram as encaminhados manifestações... posteriormente, não, antes. Não, Um posteriormente procedimento não. normal, comum. Até porque a resolução, pelo que ela estabelece, seria uma manifestação por decisão monocrática do relator e depois iria ao Ministério Público só para a ciência da decisão. Isso. Ele não teria que enviar antes, né? Ok. Conselheiro Rodrigo. Coloco para deliberação, senhor presidente. Se eu devo Então, pela ordem, relatar ou não? Pois não, conselheiro. Reiterando até como me posicionei depois de ouvir os membros desta corte, eu acho que esses processos deveriam ser, se são passíveis ainda de contraditório, eles deveriam ser arquivados, senhor presidente. Esse é o meu entendimento. Conselheiro Anselmo. Excelência, eu tenho um posicionamento a respeito, apesar da publicação desta resolução, que em todos os procedimentos, se o gestor não for citado, buscar-se contraditório efetivo. Se já for citado e o processo está apto a julgamento, que nós o julgássemos efetivamente da forma normal, como prevê os nossos normativos, senhor presidente. Roberto. Senhor presidente, só para interromper, me perdoe. É porque eu acho que esse último de 2010, aí sim poderia ser julgado em função daquilo que até o Ministério Público se pronuncia. Já há um pronunciamento, já há uma conclusão da interpretação. No último processo. No último processo, mas me perdoe, eu realmente falhei no meu raciocínio, senhor presidente. Presidente, inclusive, queria que ficasse consignado em ata esse novo posicionamento, inclusive aproveitando o ensejo, para que o senhor peça à coordenação de plenário que responda a um ofício que eu encaminhei para lá, conforme perguntado, para que eu possa, com as informações explícitas, analisar e tomar um eventual procedimento, porque fiz uma solicitação, inclusive, na presidência do Fernando, que autorizou, mas para mim só foram mandadas as cópias das atas. As cópias das atas comprovam as informações que deveriam ser prestadas, mas essas não foram prestadas explicitamente, só encaminharam as cópias das atas. Isso é importante. Vou dar um exemplo. Começamos a sessão, mas por alguma situação diferente eu saio dessa sessão. E a votação de algum dispositivo, de alguma instrução, vai constar que eu estive presente na sessão, dando a impressão que eu também votei na aprovação de um eventual normativo. O que pode não ser a realidade da sessão. É nesse sentido que eu peço que o senhor oriente na coordenação do plenário para que forneça a informação conforme solicitado, independentemente de se mandar a comprovação via as atas das respectivas sessões. Até porque quando vota qualquer instrução, qualquer coisa, ela tem que dizer se quem concorda e quem não concorda. Lá na votação, na própria ata, tem que sair dizendo que se você não concorda. E é omisso, não existe, não tem. Então pronto. É isso, esse encaminhamento você já fez. Assim, aprovação normativo tal, mas aprovação normativa. Não, mas é no resumo ou na ata? Votaram fulano, beltrano, cicrano. Mas eu acho que na ata tudo bem, eu vou verificar, Tá, mas na certo. ata completa deve ter, o que deve ser no resumo é que deve ter, com relação, falar só exclusivamente da aprovação, mas na ata deve ter, com certeza, tem a quem votou a favor e quem não votou, contra ou não estava presente, A ata ausente. completa e o resumo da ata. Sim, dos documentos. o resumo da ata e passa para Vossa Excelência a ata inteira com o discriminado, Sim, com claro, certeza. se estiver explícito na ata, não tem problema algum, mas parece Na ata que com certeza tem. a primeira informação que nós temos havia essa omissão, a gente não consegue identificar. Até porque eu estou falando, mas pode ter tido alguma falha, Claro. não é passível disso. Mas como ela é gravada e depois transcrita, com certeza ela vai estar gravada de acordo com o que está. Eu sei que a questão Mas aí a gente audiovisual verifica. também é documento público e tal, mas a questão presente na ata facilita
Com entendimento certeza. à leitura. Obrigado, senhor presidente. Com certeza. Pedi. Agora, Alberto. Senhor presidente, com relação ao processo 23 de setembro de 2011, como eu funcionei como parecerista nessa época, aí eu estou impedido. E os demais eu acompanho o conselheiro Toledo pelo respectivo arquivamento. Conselheiro Rodrigo, a colocação que foi feita pelo conselheiro Fernando e Anselmo com relação ao último processo, que Vossa Excelência possa relatar aqui, como já tem o parecer do Ministério Público, os outros 3 estão pelo arquivamento e esse último foi colocado para Vossa Excelência trazer para o Pleno e fazer o relato. Eu estou com o processo pronto aqui para relatar. Eu posso fazer Então, o processo TC 2370, senhor presidente, contas de gestão, contas de governo da Prefeitura Municipal de Murici, possuindo como responsável o senhor Remi Vasconcelos Calheiros Filho, exercício financeiro 2010, documentação que nos foi encaminhada por meio do ofício de número 69/2011, de 14 de fevereiro de 2011. Os autos inicialmente foram encaminhados à DEFAFON, que elaborou o relatório AFO-DEFAFON de número 95/2011, concluindo que, sob o aspecto técnico, contábil, a prestação de contas encontrava-se em condições de merecer parecer prévio favorável à sua aprovação. Posteriormente, os autos evoluíram ao Gabinete dos Auditores, que proferiu o parecer de número 70/2014, da lavra do conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, sugerindo ao conselheiro relator que emitisse parecer prévio pela aprovação com ressalvas. Em 4 de setembro de 2019, os autos foram enviados ao gabinete deste conselheiro relator, que proferiu, no dia 25 de fevereiro de 2021, despacho eletrônico determinando seu encaminhamento ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer conclusivo. O Ministério Público de Contas elaborou o parecer de número 2537/2022, da 2ª Procuradoria de Contas, opinando pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalvas, conforme ementa abaixo transcrita, a prestação de contas anual, contas de governo, prefeito de Murici, exercício 2010, verificação de irregularidades meramente formais, contas regulares com ressalva, fecham-se aspas, e o relatório, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, conforme havia mencionado anteriormente, há nos autos, manifestação ministerial, por meio do parecer 2537/2022, em que, ao analisar, o colega entendeu que não teria sido identificada a grave violação à norma legal ou regulamentar, de onerário, desfalque, desvio ou descumprimento das determinações da Corte. Então, manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas de governo referente ao então prefeito durante o exercício 2010. Essa manifestação eu reitero nesta oportunidade, senhor presidente. É o parecer. Conselheiro Rodrigo. Presidente, da mesma forma dos processos anteriores, nós verificamos, o Ministério Público não identificou nenhuma falha grave, porém, nosso gabinete identificou a ausência do PPA, a ausência da LDO para o exercício 2010 e também a ausência da relação de processos licitatórios, assim como do inventário geral de bens e valores. Isso daria ensejo à necessidade de citação, tal, dentro daquela lógica de ofertar o contraditório prévio. Porém, nós estamos trazendo o processo para julgamento conforme o estado do processo, né? Na sequência, analisamos os instrumentos de planejamento, mencionamos que ficou prejudicada a análise do PPA e da LDO. Com relação à LOA, verificamos que foi veiculada por meio da Lei Municipal de número 448/2009, a qual estimou receitas e fixou despesas em R$ 35.974.000,
Mencionamos também que em seu artigo 7º havia a previsão e autorização de abertura de créditos suplementares em até 60% da receita prevista para o ano de 2010. Passamos a análise da alteração do orçamento. Verificamos que houve abertura de créditos suplementares em 54,28%, dentro, portanto, do preconizado no artigo 7º. Em seguida, nós analisamos o balanço orçamentário, financeiro e patrimonial. Verificamos que o município arrecadou receitas na ordem de R$ 36.987.000, ou seja, 1 milhão aproximadamente a mais do que havia sido estimado para o período, em um aparente excesso de arrecadação. O demonstrativo aponta ainda que as receitas tributárias representaram cerca de 3% do total das receitas municipais, conforme quadro que fizemos transcrever. Então, a título de exemplificativo, senhor presidente, a municipalidade arrecadou, a título de IPTU, a quantia de R$ 33.700, imposto de renda retido na fonte foi arrecadado R$ 156.000, imposto sobre serviço a quantia de R$ 669.000, ITBI a quantia de R$ 283.134 e taxas a quantia de R$ 24.912. A análise aponta ainda ter ocorrido um resultado deficitário na execução orçamentária, no valor de R$ 607.548. O balanço financeiro demonstra que as receitas extraorçamentárias foram de R$ 10.094.000, as despesas extraorçamentárias foram de R$ 9.592.000, que o saldo do exercício de 2009 foi de R$ 5.228.000 e que foram transferidos para o exercício subsequente a quantia de R$ 5.122.000. Analisamos o demonstrativo de variação patrimonial, sendo possível perceber um superávit patrimonial de aproximadamente R$ 800.000. O demonstrativo da dívida fundada, por sua vez, aponta que o endividamento do município passou, na verdade diminuiu, era de R$ 7.636.000 e passou a R$ 7.455.000, em uma redução de R$ 181.000. A dívida flutuante atingiu um montante de R$ 1.444.000, esta é representada basicamente por consignações ou depósitos no valor de R$ 284.000 e por restos a pagar processados no montante de R$ 1.160.000. Passamos na sequência a análise das despesas com educação. Verificamos a aplicação do percentual mínimo de 28,27% em educação, cumprindo, portanto, o que determina o artigo 212 da Constituição Federal. Com relação ao Fundeb, houve a aplicação de 60,49%. Com relação à saúde, foram aplicados 20,46%. Com relação ao duodécimo, é uma análise que ficou prejudicada em razão da impossibilidade de análise. Com relação aos limites de despesa com pessoal, nós verificamos que houve o cumprimento do artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal, por ter aplicado um percentual de 53,62%. Então, diante de tudo que foi relatado, senhor presidente,
a prestação de contas possuiria os seguintes pontos de inconsistência: o não encaminhamento do PPA e da LDO e a ocorrência de déficit orçamentário no valor de R$ 607 mil. Nós registramos também que deixamos de determinar o chamamento em audiência do gestor e de realizar diligências com o objetivo de obter uma melhor investigação quanto aos pontos de controle referidos, inclusive junto ao poder público, tendo em vista se tratar de prestação de contas muito antiga, exercício 2010, e por entender que não é razoável determinar a reabertura da fase instrutória, que no presente caso se findou há mais de 11 anos, para converter o feito em diligência novamente, pois isso vulneraria as garantias constitucionais da duração razoável do processo, da ampla defesa e do contraditório, aplicando, portanto, os precedentes firmados nos processos TC 5365/2009 e 5789/2006, ambos relatados por este julgador e aprovados por este plenário, cujas emendas seguem abaixo transcritas. Eu vou só fazer o destaque do ponto que se aplica especificamente à nossa análise, né, da ementa dos referidos processos. Não se afigura razoável, após o encerramento da fase instrutória e transcorrido período superior a 5 anos, quanto à prática das evidências, converter o feito novamente em diligência para se determinar a situação do gestor a fim de colher defesa, posto que isso vulneraria a garantia constitucional da duração razoável do processo e, por via reflexa, as da ampla defesa do contraditório. No caso concreto, a demora na apreciação das contas é injustificada, restando mais do que evidente que o gestor enfrentaria sérias dificuldades para colacionar documentos e até mesmo para se recordar de fatos ocorridos há cerca de 13 anos e que uma eventual defesa restaria amplamente prejudicada pelo fator tempo, motivo pelo qual entende-se que não deve ser renovada a citação e que estes achados de auditoria não devem ser considerados para fins de juízo negativo a embasar o presente parecer prévio. De modo que nós estamos trazendo voto, senhor presidente, pela aprovação das contas, amparado no longo decurso do tempo, amparado na garantia constitucional da duração razoável do processo e da segurança jurídica, conforme artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, é como estou votando, senhor presidente. Ok. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Em votação, conselheiro Fernando. Com o relator, senhor presidente. Desculpe, era o conselheiro Anselmo. Senhor presidente, peço venha ao colega para profetar meu voto, tendo em vista, pelo que eu pude entender, o gestor não foi chamado aos autos. Acredito que tenha sido isso. E sendo assim, as situações relatadas, a meu sentir, são da maior gravidade, tendo em vista que a prestação de contas, ela não tem como começar, contas de governo, sem a tríade orçamentária fundamental, que é o PPA, LDO e LOA. Um é fundamento de validade do outro. A LDO, por exemplo, é um dos mais importantes instrumentos para a verificação da gestão fiscal. Eu não teria receio de falar que quando não há essa tríade, estaríamos, na verdade, diante de uma não prestação de contas, porque tudo mais o que se verifica depende desse fundamento de validade, né, nesta tríade orçamentária. Até os demonstrativos contábeis são elaborados em função da lei orgânica, da lei orçamentária, que é elaborada em função do que está previsto no LDO e no PPA. Até isso fica
pautante o fundamento de validade daqueles números. Por exemplo, até esses 607 mil que se gastou mais do que arrecadou, revelaria que o orçamento foi um orçamento aprovado de forma deficitária, o que não é uma boa prática de gestão, prática contrária no meu sentir. Tendo por base a gravidade dos fatos aqui elencados pelo colega e como gestor não for chamado aos autos, meu voto é no sentido de que se possibilite, se oportunize o contraditório, para que o gestor venha aos autos, fazer os esclarecimentos que entender pertinentes e assim possamos julgar efetivamente os autos, senhor presidente. Agradeço. Conselheiro Alberto. Estou impedido nesse processo, Está presidente. Então, aprovado, vencido, conselheiro Anselmo. Continua com a palavra, conselheiro. Presidente, eu trago para relatar mais 3 processos. São processos de aplicação de multa, FUNCONTAS, em que a diretoria respectiva nos informa o falecimento do gestor. Eu vou fazer um relato rápido. São eles, primeiro é o processo TC 7479/2016. Nesse caso específico, houve aplicação de multa por meio do acordo de número 1579/2017. Da nossa relatoria. O acordo foi publicado no dia 27 de setembro de 2017. Porém, a notificação pessoal só foi encaminhada no dia 19/10/2020, período em que o prefeito, senhor José Gildo Rodrigues da Silva, já estava falecido, né? O prefeito faleceu em agosto de 2020. Esse processo nós encaminhamos a partir da provocação da diretoria de fiscalização, do FUNCONTAS, melhor dizendo. Encaminhamos os autos ao Ministério Público de Contas, que se pronunciou pela ausência de interesse quanto à manifestação do feito. O segundo processo, senhor presidente, também foi uma aplicação de multa por meio do acordo de número 1673/2017, também da nossa relatoria. Processo acórdão publicado em 6 de outubro de 2017. A notificação pessoal do gestor só foi encaminhada em agosto de 2021, período em que o gestor já havia falecido, né? Também é o mesmo gestor, o senhor José Gildo Rodrigues Silva, faleceu em agosto de 2020. Nesse caso, nós encaminhamos os autos ao Ministério Público de Contas também, que por meio de despacho se pronunciou pela ausência de interesse em se manifestar no feito. E por fim, senhor presidente, o processo TC 15275/2014, houve aplicação de multa por meio do acordo de número 155/2018, relatado, nesse caso específico, pela conselheira substituta Ana Raquel, pelo conselheiro Sérgio Maciel, processo publicado
no Diário Oficial do dia 22 de fevereiro de 2018, possuindo como gestor o senhor Oséias Ferreira dos Santos. Nesse caso específico é gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Cajueiro. A notificação pessoal foi encaminhada em 2 de setembro de 2020, porém o Funcontas nos informa que o gestor havia falecido no dia 10 de junho daquele mesmo ano, antes, portanto, da constituição do título executivo. Nós encaminhamos o processo ao Ministério Público de Contas, que recebeu o parecer do Dr. Ricardo, do Ministério Público de Contas, opinando pela possibilidade de execução da multa, pela manutenção do acórdão da multa, em razão da constatação de que o falecimento do responsável se deu após o trânsito em julgado e assim não haveria motivos para extinguir a punibilidade, uma vez que a multa passa a ser considerada dívida de valor. E aí eu vou pedir vênia ao eminente procurador, doutor Ricardo, para proferir o voto e também vênia a Vossa Excelência, senhor presidente, para proferir o voto. Eu estou acolhendo a manifestação do Funcontas em todos os processos, inclusive nesse último processo, o 15.275/2014, eu peço vênia ao doutor Ricardo por conta daquele entendimento que nós pacificamos, talvez recentemente, quanto à constituição do título só ocorrer após a notificação pessoal, de modo que em todos os processos nós estamos acolhendo e desconstituindo a multa aplicada, senhor presidente. É como eu estou votando. Em discussão, quer fazer alguma colocação? Senhor presidente, senhor relator, com relação ao processo 7479-2016, 12313-2015, como a manifestação do colega foi no sentido de que não havia interesse, o Ministério Público de Contas não se manifesta nesse instante, ressalvando o entendimento pessoal. E quanto ao processo 15.275-2014, só para justificar o nosso entendimento, no que se refere ao caso concreto, é que no Ministério Público nós estamos adotando o entendimento de que o regimento interno ele estabelece que, em relação aos recursos das decisões dos colegiados, eles vão ter o seu prazo contado da publicação no Diário Oficial, tanto para os embargos, como recurso de reconsideração, todos eles o regimento é expresso, ele fala 15 dias contado da publicação da decisão no Diário. Então, nós entendemos que, enquanto no primeiro momento da citação deve haver esse rigor um pouco maior em relação à citação, na linha dos entendimentos que o próprio conselheiro Sérgio trouxe aqui, da identificação, nas etapas posteriores, uma vez que o demandado já tem ciência ou teve a oportunidade de ter ciência que o processo está em curso, com relação ao acórdão, seguindo o que o regimento estabelece de forma literal, o prazo recursal ele é contado da publicação no diário e, expirado esse prazo, ocorre o chamado trânsito em julgado. E essa notificação que ocorre posteriormente ao trânsito em julgado seria apenas para o recolhimento da dívida ou pedido de parcelamento, aquelas outras providências. É um entendimento nosso quanto a isso. Por essa razão que o tratamento é diferenciado, daqueles casos em que o falecimento ocorre antes do trânsito em julgado, nós entendemos que está correto, que não se transfere essa possibilidade da dívida, passar aos herdeiros, mas quando já ocorre o trânsito em julgado e o gestor vivo poderia ter se defendido e não se defende, após o trânsito se torna dívida de valor. E aí a gente traz aqui, nós trazemos aqui vários julgados do TCU que vão nessa mesma linha, no sentido dessa possibilidade de que após o trânsito em julgado, eu faço aqui só o registro da segunda Câmara, do processo 3838-2009,
e vários outros julgados. Aqui a própria resolução 78/2005 do TCU também fala sobre isso, né? O falecimento do responsável após o trânsito em julgado do acórdão que lhe condenou ou aplicou a multa não impede a constituição nem o curso do processo de cobrança. Então, a cobrança é uma outra etapa. Tem o julgado aqui também do plenário, de 2006, o falecimento responsável posteriormente a acórdão que combinou a multa e antes da quitação integral não enseja a reforma, indeferir o pedido de supressão da multa, haja vista tratado de cobrança da dívida, considerando que o seu óbito se deu após a aprovação do acórdão. Aí já seria outro caso. Então, nessa situação, senhor presidente, o Ministério Público reitera, né, o seu posicionamento, destacando que, no caso concreto, há essa peculiaridade